Oi, tudo bem? Belezinha? Esse vídeo ele é um corte do Enem 2024, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists por assunto, playlist do Enem ordenada por aplicação, ordenada por assunto, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, questão 122, Enem 2024, segunda aplicação. Você pode olhar aqui, né, ver ampere, grau Celsius, parece uma questão de física, mas eu coloquei ela aqui na química porque mostra as propriedades dos materiais. Então a gente lê, né, para um equipamento que deve operar com uma corrente menor do que 1000 ampere, o material adequado para o fusível é o, aí deu 5 elementos, deu uma tabela aqui, ó, frâncio, estanho, zinco, prata, silício. Veja que não tá na mesma ordem, né? Então, mas você vai saber, né? Que é frâncio, estanho, zinco, prata e silício. Temperatura de fusão. Então, o equipamento deve operar numa corrente menor do que 1000 ampere. Qual que é a situação para isso? Vamos ler o texto, senão a gente não faz. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 ampere de corrente para elevação na temperatura de 1 grau Celsius. Opa, com isso daqui a gente vai descobrir. 4 ampere de corrente que passa aqui nesse filamento, né? Então tem o material condutor, tubo de vidro e os terminais. Então esse aqui é o fusível. Queimou o fusível. O que é queimar o fusível? As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Apresentou aqui. O que é queimar o fusível? Então você está usando um equipamento lá, alguma coisa. Queimar o fusível é quando passou uma corrente maior do que deveria, esquentou esse material muito. E aí o que acontece quando esquentar esse material muito? Se a temperatura de fusão é porque esse material derrete, pessoal. Então, olha só o que você tem que interpretar. Para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 ampere, o material adequado do fusível é o... Então, o que você tem? Se passar de 1000 ampere, quando passar de 1000 ampere, esse material ele tem que derreter e romper esse filamento e impedir o fluxo de elétrons. Então, o fusível, ele, dependendo do material, ele impede correntes maiores do que tal valor, porque ele vai derreter o material aqui, derretendo para de passar corrente elétrica. Tem 2 jeitos de fazer esse exercício. Qual que é o jeito mais fácil? É você pegar o 1000 ampere, então, cálculo da temperatura que tem que ter para romper ali. Pegar o 1000 ampere e usar essa relação. 1 grau Celsius, 4 ampere. Aí você coloca o ampere embaixo para cortar. Análise dimensional aqui, né? Que o pessoal usa na física, mas a gente aqui no meu canal, a gente faz todos os exercícios assim. 1 grau Celsius varia 1 grau Celsius quando passa 4 ampere. Corta o ampere com ampere, 1000 dividido por 4 dá 250 graus Celsius. Então, passou 1000 ampere, a temperatura que vai estar aqui é de 250 graus Celsius. Em 250 graus Celsius, o que é o legal acontecer? Isso daqui derreter, né? Então tem que romper por derretimento em 250 graus Celsius ou antes. Por quê? Porque tem que ter, na verdade, em menos de 250, porque não pode chegar em 1000 ampere. Então, se você colocar, por exemplo, um material de silício, ele vai atingir temperaturas muito maiores. Se você colocar o frâncio, ele vai derreter em 27 graus Celsius. Se você colocar o estanho, ele vai derreter em 232. 232 é mais perto do 250. Você marca a alternativa A, né? Porque o zinco 420 vai ser uma corrente muito maior do que 1000 ampere. Então o estanho não chega em 1000 ampere, chega em menos, né? Dá para fazer a conta. Você vê que não pode ser o estanho, uma alternativa A, marcou e acabou. Então é uma questão de propriedades das substâncias, propriedades dos materiais, temperatura de fusão. Classifiquei como média porque você tem essa interpretação. Um outro jeito de fazer é calcular a corrente que cada material iria aguentar quando fosse derreter. Então, por exemplo, o frâncio, 27 graus Celsius, aí você coloca 1 grau Celsius, teor de massa do sal. Esquece isso aqui, tá, pessoal? É que eu peguei de outro exercício. É relação corrente-temperatura. A relação corrente-temperatura, agora a gente usa o contrário. Corta o grau Celsius, 4 vezes 27, 108. Então a gente pode calcular para cada material para ver a corrente que quando passar naquele material ele vai romper, né? Ele vai derreteu, ele escorre e rompe o material. Então o frâncio multiplica por 4, aguenta até 108 ampere.
O estanho, que a gente marcou na alternativa, né? O estanho aguenta até 928 amperes. O zinco até 1680 amperes. E aí vai aumentando. Então, evidentemente, tem que ser o estanho. Alternativa A marcou e foi embora. Bem legal a questão de propriedades das substâncias. Eu classifiquei ela aqui na química, tá? Duas indicações de propriedades das substâncias bem interessante aí, que também passa pela física, mas é física com química, né? Essa questão de ciências da natureza. Uma para você saber qual é o melhor isolante térmico e uma questão para você saber por que as latinhas com refrigerante light, diet, boiam, né? Então é um método aí para você coletar, separar latas, né? Então você tem uma lata com refrigerante comum, vai para o fundo, uma lata com refrigerante diet, boia. E aí tem essa questão aqui, bem interessante. As duas indicações são de propriedades das substâncias. Beleza? Vamos continuar?